Então, rapaziada, tudo bom com vocês? César Resendes aí, mais um vídeo. Final de ano chegando aí, já próximo de 2020, Natal. E surge uma pergunta frequente entre os concurseiros, quem está estudando para a PM, para a Polícia Militar, entre vários concursos. Devo estudar no Natal, Ano Novo, feriado? Tenho que ter diversão? Como é? Vamos falar nesse vídeo sobre isso. Se inscreve no canal aí, deixa o like no canal e vamos que vamos. Então, galera, essa pergunta é muito recorrente entre os concurseiros. E quando eu comecei a estudar também, me fazia essa mesma pergunta. Devo estudar feriado? Só na semana não tá legal? Só 2 horinhas por dia não tá legal? Só 1 hora por dia não tá legal? Só estudar na semana não tá legal? Então, essa é uma pergunta que muitos concurseiros se fazem quando estão nessa fase para concurso, na preparação para concurso. Sabemos que não é tipo assim uma rotina fácil. Estudar todos os dias, levantar, pôr a bunda na cadeira é uma tarefa muito difícil. Mas, e você, César? O que você faz durante esses feriados, durante o Natal, Ano Novo? Geralmente eu trabalho, como eu trabalho com banda, nessas datas geralmente eu trabalho. Mas quando eu não trabalho, eu estudo. Ah, César, você não curte sua família? Curto, vou ali, tomo um vinho com eles, mas nunca perco meu foco no estudo. Por quê? Para mim, essas datas de Natal, Ano Novo, são muito marcantes. Por quê? Porque quando eu estiver lá mais na frente, eu vou lembrar dessas datas que eu sofri, Ano Novo, Natal, estudando, e vou ter um prazer mais lá na frente enorme. Ter um prazer, uma recompensa mais na frente. Ano passado eu lembro, hoje eu fiz a mesma coisa, eu estava com um colega meu aqui, com meu vizinho, que ele estuda para a PF, para a Polícia Federal. Ele estava me explicando vírgula, acho que a vírgula é um dos assuntos mais complicados assim do português, porque você tem que saber o assunto todo, tem que saber o que é um advérbio, um adjunto adverbial, deslocado, não sei o que, uma oração subordinada, não sei o que, em ordem direta, tem que saber um monte de coisa, enfim. E eu lembro que Natal do ano passado, ele estava tentando me explicar isso, eu não estava compreendendo. Porém, eu assisti videoaulas e com a ajuda dele também, eu já comecei a dar uma compreendida nesse assunto. Já estou acertando questões de vírgula, quase não erro nenhuma, é difícil. Muito raro eu errar. E para mim, esses momentos de Natal, Ano Novo, são marcantes. Por quê? Porque eu vejo que a cada ano eu vou evoluindo. No Natal do ano passado, eu nunca imaginei que ia passar no concurso da PM, que ia fazer um TAF da Polícia Militar de São Paulo, que ia passar no TAF, no exame médico, que ia reprovar no psicológico. Eu nunca imaginei isso. Esse 2019 foi de muitas vitórias, porque a gente tem que ser agradecido. Só o fato de passar em um concurso já é uma grande alegria, uma grande satisfação. Imagine passar bem colocado, como eu passei na colocação 97. Vamos colocar 100 mil pessoas, você passar na colocação 97 para mim foi uma surpresa enorme. E ver que a gente está no caminho certo, está estudando certo, está dando o melhor, está se esforçando. Aí talvez muitas pessoas me perguntem: rapaz, você é inteligente. Meu irmão, eu sou o cara mais burro da face da terra. Esqueço rápido, acho que eu tenho algum problema mental. Mas o diferencial que eu sou é, enquanto aquela pessoa que é boa estuda 2 horas, eu estudo 4, estudo 3. Sempre tento dar o meu melhor. Ah, você estuda muitas horas, a Polícia Militar você passa com pouco tempo. Não, foda-se. Eu tive um ensino médio de merda, tive um ensino fundamental de merda, não aprendi muita coisa. Eu tento dar o meu melhor. Estudo, porque como eu tenho essa dificuldade de aprender, tô ali sempre querendo dar o meu melhor. Eu estudo feriado, estudo Ano Novo, estudo... Não, foda-se. Faz tempo que eu fui a uma festa, assim, pra dizer, fui lá a uma festa, curti. Não, meu irmão, minha vida é trabalho, faculdade e estudo. Ah, César, você tá deixando de curtir sua vida. Irmão, o meu objetivo é maior. Você tem que ter um objetivo. Eu vejo no Instagram, no Facebook, muitas pessoas querem passar no concurso. Muitas pessoas querem ser policiais militares, querem serem bombeiro, querem ser um monte de coisa, mas poucas estão dispostas a pagar o preço. É por isso que eu falo, no dia que você vê seu nome lá na lista de aprovados, ver que você foi convocado para um TAF, meu irmão, não tem sensação melhor. É por isso que eu falo, vale a pena estudar feriado, dia santo, Ano Novo, Natal, pode ser o feriado que for, meu irmão, vale a pena estudar. Enquanto muitos estão se divertindo,
estamos aí estudando. Hoje eu estudei, fiz umas questões com meus colegas, a gente ficou aqui tirando dúvidas, conversando um pouco. Hoje eu relaxei mais um pouco, mas mesmo assim não deixei de estudar. Acho que estudei umas 3 horas, 4 horas no total, mas não deixei de estudar. Amanhã vai ser a mesma coisa, com fé em Deus. Vou dar uma corridinha, correr sempre e vou estudar, porque são esses momentos que vão marcar você. Quando você chegar no topo, conseguir seu cargo, você vai dar valor, você vai ver que valeu a pena, que você se absteve de muita coisa, você parou de frequentar muitos lugares para estudar, para se dedicar de verdade. E é isso aí. Feliz Natal a todos, um feliz ano novo. E se esse fosse realmente seu desejo, entrar na Polícia Militar ou qualquer outro concurso, se dedique, meu irmão, porque quando você chega lá, você vê seu nome na lista de aprovados, vai valer a pena. Você dizer assim, vai querer levar sua mãe num lugar legal, sua família num lugar legal, num restaurante legal, coisas que você não tem condições de fazer hoje, você pode ter no futuro. Pense em sua família, pense em você, pense em seus objetivos. O tempo vai passar de qualquer jeito, não importa. Mas tipo assim, se você se abster hoje 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e lá na frente você passar, vai valer a pena. Porque você vai poder desfrutar com sua família, vai poder ajudar a sua família, vai poder levar sua mãe, sua avó num lugar legal. E é isso que o estudo vai proporcionar a você. Se você é pobre como eu, não tem as mesmas condições que uma pessoa rica, meu irmão, estude. Porque o estudo vai igualar você com o rico, com o pobre, com o mamelô, com quem for. Lá na hora só vai ser você, não me engane. Estude de verdade, faça a sua parte, que uma hora vai dar certo. Essa é a minha mensagem de Natal aí pra vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tô aqui desaparecido do canal, mas de vez em quando tô fazendo um vídeo, gravando um vídeo, que eu tô na rotina também, estudando um pouquinho. A faculdade tá consumindo um pouquinho, porque tá no tempo de estágio. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E indique para outros amigos também. Tamo junto. Abraços, até a próxima.